Você ainda está deixando quem te feriu controlar como você se sente, mesmo sem essa pessoa estar por perto. Isso não é sobre ela. É sobre o poder que você ainda entrega. Hoje você vai aprender algo simples, mas brutal. Uma atitude que muda o jogo em silêncio. E quando você fizer isso, quem te machucou vai sentir. Não porque você atacou, mas porque você deixou de precisar. Número 11. Pare de reagir imediatamente. Você foi condicionado a responder rápido, a se defender, a provar seu valor em cada situação. Mas toda reação impulsiva te coloca em desvantagem. Porque quando você reage sem pensar, você entrega controle emocional. E quem tem seu emocional tem poder sobre você. O estoico entende algo que poucos aceitam. O silêncio imediato é força. Não é fraqueza, não é medo, não é submissão. É domínio. Quando alguém te fere, espera uma resposta previsível. Raiva, explicação, ataque, justificativa. Mas quando você não entrega isso, você quebra o padrão. E quebrar o padrão gera desconforto no outro, porque agora ele não sabe onde te encaixar. A sua ausência de reação vira presença de controle. Você observa, você processa, você escolhe. E isso muda completamente o jogo. Reagir é fácil. Qualquer um faz. Dominar o impulso é raro. E o raro impõe respeito sem precisar pedir. Quando você para de responder no calor do momento, você começa a responder com consciência. E consciência nunca te coloca abaixo. Pelo contrário, ela te eleva. Ela te tira da posição de alvo e te coloca na posição de comando. E isso, silenciosamente, mexe com quem tentou te atingir. Porque a expectativa era te ver descontrolado. Mas você escolheu ser inabalável. E isso não pode ser ignorado. Toda vez que você segura uma reação impulsiva, você fortalece sua mente. E enfraquece a influência do outro sobre você. Isso não é sobre vencer discussões. É sobre não se perder dentro delas. O controle começa no primeiro segundo. Na primeira respiração que você segura. Na primeira palavra que você decide não dizer. Ali, você já está vencendo. Mesmo que ninguém perceba na hora. Porque o verdadeiro poder não grita. Ele se sustenta em silêncio. Número 10. Aceite o que aconteceu sem dramatizar. Você foi ferido. Isso aconteceu. Negar isso não te protege. Só prolonga o conflito dentro de você. Mas existe uma diferença brutal entre sentir e dramatizar. Sentir é humano. Dramatizar é alimentar a dor além do necessário. O estoico não foge da realidade. Ele encara de frente. Sem exagero, sem narrativa infinita, sem vitimismo. Porque quanto mais você revive o que aconteceu, mais aquilo se torna parte da sua identidade. E você não é a sua dor. Você é o que faz com ela. Aceitar não é concordar com o que fizeram. É parar de lutar contra o que já passou. É entender que o passado não muda, mas sua relação com ele muda tudo. Quando você aceita, você tira o peso emocional do evento. Você deixa de carregar aquilo como uma âncora e passa a tratar como um fato. Simples, direto, sem distorção. Isso te liberta de um ciclo invisível. O ciclo de reviver, sentir, reagir, repetir. Quando você rompe isso, você começa a recuperar energia. Energia que antes era gasta em sofrimento desnecessário. E essa energia volta para você. Volta para sua vida, suas decisões, seu crescimento. Quem te feriu deixa de ser o centro da sua mente e passa a ser apenas um capítulo. Aceitação não é fraqueza. É maturidade emocional. É entender que insistir na dor não muda o passado, só destrói o presente. E quando você escolhe não dramatizar, você se torna mais leve, mais lúcido, mais forte. E essa força silenciosa é impossível de ignorar. Número 9. Corte a necessidade de validação. Você ainda espera algo de quem te feriu. Um pedido de desculpas, um reconhecimento, um sinal de arrependimento. E enquanto você espera, você permanece preso. Porque a sua paz fica condicionada a uma atitude que talvez nunca venha. O estoico entende que depender da validação de alguém é entregar o próprio poder. É colocar sua estabilidade emocional nas mãos de quem já demonstrou não saber lidar com isso. Quando você corta essa necessidade, algo muda dentro de você. Você deixa de implorar por fechamento e começa a criar o seu próprio. Você não precisa que o outro admita o erro para seguir em frente. Você não precisa de explicação para encontrar paz. Isso é autonomia emocional. E autonomia é liberdade. Quando você para de esperar algo de quem te feriu, você se torna inalcançável. Porque agora não existe mais um botão emocional que possa ser apertado. O outro perde acesso, perde influência, perde importância. E isso não vem de confronto nem de palavras duras. Vem de uma decisão interna silenciosa. A decisão de não depender mais, de não esperar mais, de não precisar mais. E quando você chega nesse nível, quem te feriu sente,
Não porque você mostrou força, mas porque você deixou de demonstrar necessidade. Número 8. Foque no que você controla. Existe uma armadilha invisível que mantém você preso. Tentar controlar o que já aconteceu ou o que o outro pensa. Você revisita a situação, imagina respostas melhores, cria cenários na sua mente. Mas nada disso muda a realidade. Só te desgasta. O estoico faz um corte claro. O que está sob meu controle e o que não está. O que o outro fez não está. O que o outro pensa não está. O que você faz a partir disso está. E é aqui que tudo muda. Quando você direciona sua energia para o que pode controlar, você para de desperdiçar força em batalhas impossíveis. Você começa a agir com intenção, a construir, a evoluir, a se fortalecer. E isso te tira da posição de vítima, porque vítima reage ao que acontece. Mas quem tem controle decide o que fazer com o que aconteceu. Esse ajuste de foco parece simples, mas é poderoso, porque muda a sua postura diante da vida. Você deixa de perguntar por que fizeram isso comigo e passa a perguntar o que eu faço com isso agora. E essa pergunta te coloca em movimento, te coloca no comando. E quando você assume o controle da própria vida, quem tentou te derrubar perde o impacto. Porque você não ficou parado, você não se definiu pela dor, você usou ela como ponto de virada. Número 7. Use a dor como construção, não como desculpa. A dor que você sente agora pode te destruir ou pode te construir. E essa escolha é totalmente sua. A maioria das pessoas transforma a dor em desculpa. Desculpa para parar, para se fechar, para não tentar de novo. Mas o estoico faz o oposto. Ele transforma a dor em matéria-prima. Cada decepção vira aprendizado. Cada frustração vira ajuste. Cada golpe vira força. Porque ele entende que a vida não vai parar de testar você. Então ou você cresce, ou você repete. Usar a dor como construção exige responsabilidade. Exige olhar para o que aconteceu e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? E essa pergunta muda tudo. Porque te tira da posição de vítima e te coloca na posição de aprendiz. Você começa a perceber padrões. Começa a entender seus próprios limites. Começa a fortalecer sua mente. E com o tempo, aquilo que antes te quebrava passa a não ter mais o mesmo efeito. Isso é evolução real. Não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre se tornar alguém que não é mais afetado da mesma forma. E quando você cresce a partir da dor, você cria uma vantagem silenciosa. Porque enquanto muitos ficam presos ao passado, você usa o passado como impulso. E isso te coloca à frente. Te torna mais forte, mais lúcido, mais preparado. A dor deixa de ser um peso e vira combustível. E combustível, quando bem usado, te leva longe. Muito mais longe do que você imagina. E o mais interessante é que quem te feriu não acompanha esse processo. Essa pessoa fica parada na versão antiga de você, na versão que reagia, que sofria, que se abalava. Mas você não é mais essa pessoa. Você evoluiu. E essa diferença de nível se torna evidente com o tempo, sem que você precise provar nada, sem que você precise dizer nada, porque crescimento verdadeiro não faz barulho. Ele se mostra nos resultados, na postura, na calma, na clareza. E quando alguém percebe que você usou a dor para crescer, porque esperavam sua queda e encontraram sua ascensão. Número 6. Diminua o ego, aumente a clareza. Grande parte da dor que você sente não vem apenas do que aconteceu, mas do que isso atingiu dentro de você, o seu ego. Aquela voz interna que diz: como alguém teve coragem de fazer isso comigo? E enquanto essa pergunta ecoa, o sofrimento se prolonga, porque o ego transforma tudo em ataque pessoal. Ele exagera, distorce e dramatiza. O estoico entende que o ego, quando não controlado, se torna um inimigo interno, porque ele te impede de enxergar a realidade como ela é. Quando você diminui o ego, você ganha clareza. Você começa a perceber que muitas atitudes dos outros não têm relação com você. Elas refletem quem eles são, os valores deles, as limitações deles, as falhas deles. E isso muda completamente a forma como você interpreta o que aconteceu. Você deixa de levar tudo para o lado pessoal. Deixa de transformar cada ação em um ataque direto à sua identidade. E isso reduz drasticamente o sofrimento. Porque agora você enxerga com mais objetividade, com mais racionalidade, com mais controle. Diminuir o ego não é se diminuir, é se libertar de uma ilusão. A ilusão de que tudo gira em torno de você. Quando você abandona essa ideia, você se torna mais leve, mais estável, mais consciente. E essa consciência te protege, te impede de cair em armadilhas emocionais, te impede de reagir de forma impulsiva, te mantém centrado,
E quando você está centrado, ninguém te desestabiliza com facilidade, porque você não depende mais de aprovação externa, não depende mais de reconhecimento, não depende mais de validação. Você sabe quem você é, e isso é suficiente. E quando alguém percebe que não consegue mais atingir seu ego, perde o poder sobre você, porque era justamente ali que estava o controle. E sem esse controle, resta apenas a insignificância. Número 5. Afaste-se com dignidade. Nem toda dor precisa de confronto. Nem toda ferida precisa de resposta. Existe uma força silenciosa em simplesmente se afastar. Sem escândalo, sem explicação longa, sem tentar fazer o outro entender. O estoico sabe que insistir onde não há respeito é se diminuir. E se afastar quando necessário é um ato de respeito próprio. Você não precisa vencer uma discussão para vencer na vida. Você precisa saber onde vale a pena permanecer e onde não vale. Ficar tentando consertar quem não quer mudar só te desgasta. Só te prende, só te coloca em um ciclo que não evolui. Quando você escolhe se afastar com dignidade, você quebra esse ciclo. Você não está fugindo, você está escolhendo. E escolha consciente é poder. O afastamento estoico não é carregado de ódio. Não é vingança disfarçada. É clareza. É entender que algumas pessoas não fazem mais sentido na sua jornada. E tudo bem. Você não precisa transformar isso em guerra. Pode ser apenas silêncio. Um silêncio firme. Um silêncio definitivo. E esse silêncio comunica mais do que qualquer discurso. Porque mostra que você não depende mais. Não insiste mais. Não aceita menos do que merece. E quando você se posiciona assim, algo muda. Você começa a se respeitar mais. E automaticamente os outros percebem. Inclusive quem te feriu. Porque agora não existe mais acesso fácil a você. Não existe mais espaço para repetir o mesmo comportamento. Você fechou a porta. Sem drama, sem espetáculo. Apenas fechou. E isso exige mais força do que ficar e lutar. Porque ficar muitas vezes é apego. E sair é evolução. E quando você evolui, você não volta para o que te diminui. Você segue em frente. Em paz, em silêncio. Com dignidade. Número quanto? Trabalhe em silêncio. Enquanto muitos gastam energia falando, reclamando, tentando provar algo, o estoico trabalha em silêncio. Ele melhora a mente, fortalece o corpo, disciplina os hábitos. Ele constrói uma versão mais forte de si mesmo sem precisar anunciar. Porque ele entende que resultado fala mais alto que qualquer argumento. E esse tipo de trabalho é invisível no começo. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece. Mas é exatamente aí que está o diferencial. Porque poucos têm disciplina para continuar sem validação. E é isso que te separa da maioria. Quando você decide evoluir em silêncio, você para de buscar aprovação externa. Para de depender de aplausos. Para de medir seu valor pela reação dos outros. Você passa a se medir pela sua consistência, pela sua evolução diária, pelo seu progresso interno. E isso muda tudo, porque agora seu foco está no que realmente importa. Crescer, evoluir, avançar. E com o tempo, esse trabalho silencioso começa a aparecer. Na sua postura, na sua confiança, na sua forma de agir, na sua tranquilidade diante de situações que antes te abalavam. E isso chama a atenção, sem que você precise fazer barulho, sem que você precise provar nada. E quando alguém que te feriu percebe essa transformação, percebe que você não só seguiu em frente, mas se tornou melhor. O impacto é inevitável, porque esperavam que você ficasse preso, que você se perdesse, que você estagnasse, mas você fez o oposto. Você cresceu. E crescimento real não precisa de anúncio. Ele se revela naturalmente. E quando se revela, é impossível ignorar. Número 3. Seja indiferente, não frio. Existe uma diferença poderosa entre indiferença e frieza, e entender isso muda completamente sua forma de agir. Ser frio é reprimir, é endurecer, é tentar não sentir nada. Mas isso cobra um preço alto depois. Já a indiferença estoica é equilíbrio. É sentir, entender e ainda assim não se deixar dominar. Você não precisa odiar quem te feriu. Não precisa carregar raiva como se fosse combustível eterno. Porque isso te prende ao passado. Indiferença é liberdade. É olhar para o que aconteceu e perceber que aquilo já não tem mais poder sobre você. Não porque você esqueceu, mas porque você superou. E superar é um processo interno. É quando a lembrança já não provoca reação. Já não te desestabiliza. Já não muda seu estado. E isso é força real. Porque qualquer um consegue reagir com raiva, mas poucos conseguem permanecer em paz. Quando você alcança esse nível, você se torna imprevisível. Porque o outro não consegue mais te atingir. Não existe mais botão emocional.
Não existe mais gatilho fácil. Você está centrado. E essa estabilidade desmonta qualquer expectativa, porque esperavam sua reação, esperavam sua dor, esperavam sua resposta, mas encontraram silêncio, equilíbrio e controle. E isso muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser alguém afetado e passa a ser alguém inabalável. E o mais interessante é que você não precisou atacar, não precisou se justificar, não precisou provar nada, apenas deixou de se importar no nível certo. E isso é o que realmente liberta. Número 2. Viva tão bem que não precise provar nada. No final, tudo se resume a isso. A melhor resposta não é uma frase bem construída, não é um confronto marcante, não é um momento de vingança. A melhor resposta é a sua vida. É como você decide viver depois de tudo. Enquanto muitos ficam presos tentando mostrar algo para quem os feriu, o estoico segue em frente. Ele constrói uma vida que não depende de aprovação, que não precisa de validação, que não gira em torno do passado. Ele cresce, evolui, se fortalece e faz isso por si mesmo. Não para provar nada, não para impressionar ninguém, mas porque essa é a escolha mais inteligente. Viver bem é o maior ato de independência emocional que existe. É acordar em paz, é ter clareza nas decisões, é não carregar pesos desnecessários, é não reviver dores antigas, é simplesmente seguir. Quando você vive assim, algo inevitável acontece. Quem te feriu perde relevância, perde espaço, perde importância, porque você já não está mais no mesmo lugar, você avançou. E essa diferença se torna visível, não em palavras, mas em atitude, em postura, em energia. E isso impacta, porque quem te feriu esperava te ver quebrado, esperava te ver reagindo, esperava te ver preso, mas você fez o oposto. Você se libertou. E quando alguém percebe que não tem mais efeito sobre você, é aí que se sente pequeno. Não porque você fez algo contra essa pessoa, mas porque você deixou de precisar dela. Número 1. Liberte-se da necessidade de vencer essa história. Existe um último passo que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. A necessidade de vencer essa história. De sair por cima. De provar que você foi melhor. De mostrar que superou. Essa necessidade ainda te mantém preso, porque ainda conecta sua evolução a outra pessoa. O estoico entende que não precisa vencer nada. Não precisa transformar isso em competição. Não precisa de um final onde alguém perde e alguém ganha. Ele simplesmente se liberta. Ele entende que a verdadeira vitória é interna. É não carregar mais. É não depender mais. É não olhar mais para trás com o mesmo peso. Quando você solta a necessidade de vencer, você finalmente fica leve. Você não precisa mais revisitar o passado. Não precisa mais imaginar cenários. Não precisa mais provar nada para ninguém. Você apenas segue. E seguir com paz é o maior sinal de evolução. Porque mostra que aquilo não te define mais. Não te controla mais. Não te limita mais. E isso encerra o ciclo de verdade. Sem barulho, sem anúncio, sem validação externa. Apenas com consciência. E quando você chega nesse ponto, não existe mais espaço para a dor antiga. Só existe espaço para crescimento, fechamento. No fim das contas, quem te feriu só continua grande na sua vida enquanto você continua reagindo, esperando ou revivendo. Quando você silencia, aceita, evolui e segue, tudo muda. Você não precisa diminuir ninguém. Não precisa atacar nem provar nada. Basta se tornar alguém que não pode mais ser abalado. E é exatamente nesse ponto que o jogo vira. Porque enquanto você cresce em silêncio, quem te feriu percebe, tarde demais, que perdeu completamente o controle sobre você.